Oi, amigos. Hoje, dia 14 de setembro, né, de 2016, foi armada uma força-tarefa e Lula é o comandante máximo do esquema de corrupção da Lava Jato, que sugava o dinheiro público, o nosso dinheiro, para outros fins, inclusive para enriquecimento ilícito. Conforme a imprensa internacional está falando que o Brasil não tem jeito, eu acho que é o contrário, né? Eu acho que essa manifestação do Ministério Público do Brasil, do nosso Brasil, mostra que nós que somos brasileiros, estamos atuantes. Tudo vai devagar, é óbvio. Não sei se está certo ou errado, né? Não estou falando que está certo ou errado, mas estão muito atuantes, fazendo o seu trabalho. A entrevista foi muito detalhada. Foi um trabalho de equipe que envolve não só o Ministério Público, como Receita Federal, Polícia Federal, enfim. E as instituições brasileiras estão cumprindo o seu papel. E a Câmara essa semana cumpriu o seu papel e o Supremo Tribunal Federal deixou claro, inclusive nas manifestações de Carmen Lúcia e Celso de Mello, que também estão cumprindo o seu papel. Então eu não acho que o Brasil não tem jeito não, pelo contrário. Eu acho que muita gente acha que o Brasil, né, ao contrário, está tomando jeito sim, né? Vamos torcer, eu tenho certeza que a população acredita nisso. Basta não votar no Lula em 2018, né? Porque a defesa do ex-presidente Lula reagiu com as mesmas armas da acusação. Porque a acusação foi toda certinha, né? PowerPoint, né? Parecia tudo meio professoral, parecia uma aula. E a defesa usou da mesma estratégia, parecia uma aula, tinha até um PowerPoint, assim, a defesa estava muito bem preparada para saber exatamente o que vinha antes. Como a gente falou aqui, não teve novidade. E a defesa sabia que não tinha novidade, e porque já sabia como reagir. Agora, a gente precisa ver também que a defesa sabia o que a acusação ia falar, mas a acusação também já sabia o que a defesa ia falar. Porque na acusação os procuradores disseram o seguinte, que realmente não tem nenhum documento que comprove que o ex-presidente Lula e a dona Marisa Letícia eram proprietários daquele triplex no Guarujá. Mas não há exatamente porquê, apesar de todas as evidências, todos os indícios de que eles efetivamente são na prática os proprietários, não tem a documentação, exatamente porque eles queriam esconder a realidade de que eles eram os proprietários. Então a acusação já fez a tréplica antes de vir a réplica, não é? Desde cedo. Aí é preciso também a gente entender que a defesa do ex-presidente Lula tem um viés que é jurídico, feito pelos advogados, e tem um viés político, que é feito pelo ex-presidente Lula, que é bom de lábia, né? Ele é muito bom com o povão. E tem também a parte do PT, está naufragando. Mas no caso dos juristas, né, dos advogados, a gente lembra que eles fizeram tudo para manter o ex-presidente Lula no Supremo Tribunal Federal, longe, bem longe do juiz Sérgio Moro, exatamente porque sabiam que o Lula, perdendo o foro privilegiado, né, entrando na primeira instância do Sérgio Moro, o processo seria muito mais rápido, como está sendo. E aí a gente lembra que agora, acho que na semana passada, o relator da Lava Jato, do Supremo, o ministro Teori Zavascki, fez uma acusação, assim, vamos dizer que deu um socozinho assim, na defesa do presidente Lula, dizendo que eles estavam tentando embaraçar o processo. Esse verbo embaraçar foi o verbo usado literalmente pelo relator Teori Zavascki. E do ponto de vista político, o que já acontece nas entrevistas dos petistas e também de todo aquele movimento, né, aquela movimentação das redes sociais? O argumento é sempre de que o juiz Sérgio Moro é que persegue o Lula, que o presidente do PT, o Rui Falcão, diz que estão tentando inviabilizar o Lula e que ele, na verdade, é uma vítima desse processo das instituições todas. Aí a gente volta a pensar numa velha regra, não é? Quem não tem defesa parte para o ataque. Então a gente vai ver aí, hoje e nos próximos dias, não é? Um intenso contra-ataque dos defensores
quanto na área jurídica, quanto na área política do ex-presidente Lula, dizendo que o juiz Sérgio Moro persegue o Lula, que o Ministério Público persegue o Lula, que a Polícia Federal persegue o Lula e que nós, da imprensa, ao reproduzir tudo isso, literalmente, não é? Exatamente como foi, também perseguimos o Lula, não é? Então agora ele vai sofrer um processo de vitimização para se manter à tona, porque evidentemente a situação dele é bastante difícil e agora tudo depende, né? Porque só para lembrar que hoje o Lula não se transformou em réu ainda. Houve uma denúncia do Ministério Público e ele só se transforma em réu na medida que o juiz Sérgio Moro acatar essa denúncia. E ele não tem prazo para isso, ele está nos Estados Unidos, acho que em Nova York, inclusive, e ele não tem prazo para isso. Não é? Enquanto isso, evidentemente, aquela grande equipe, né, muito experiente, brilhante de advogados do ex-presidente Lula, vai ter muito trabalho pela frente, porque a expectativa, pelo menos no meio político, é de que o Lula se transforme sim em réu, porque o Sérgio Moro não brinca em serviço. E que em 2018 ele passe, né, de futuro candidato a presidente a presidiário. Porque ele foi denunciado e tudo isso, graças ao juiz Sérgio Moro, vai ser comprovado. E o povo está mais do que na hora de abrir o olho e prestar atenção que tudo que aconteceu foi realmente uma falta de respeito com o dinheiro público, uma falta de respeito com a república. Eu não gosto nem mais de ficar usando democracia, que esse nome já ficou muito clichê. Então acho que está mais do que na hora do brasileiro acordar, principalmente as classes menos favorecidas, e notar a falta de respeito. 136 milhões de pessoas saíram da linha da pobreza, né, da miséria, segundo eles alegam, mas agora passaram para a linha da pobreza absoluta, porque tiveram poder de crédito por um tempo, conseguiram financiamentos, carros, casas, e agora não conseguem mais pagar nada, tiveram que entregar tudo. O desemprego cresceu absurdamente, 11 milhões de desempregados no Brasil. Então, na hora de votar, se é que ele vai conseguir chegar a uma candidatura em 2018, eu peço a esse povo que acompanha o meu trabalho nesse momento extremamente imparcial, passando justamente o resumo de como foi o dia de hoje, né, com a denúncia da Lava Jato, porque antigamente de 10 em 10 anos a gente via escândalos acontecerem no Brasil, agora são de 3 em 3 semanas, né? Então a gente tem que estar sempre de plantão aqui, porque as denúncias não param de chegar de todos os lados, e são delações, e são denúncias, e vamos esperar que o trabalho do Sérgio Moro seja muito bem elaborado e que a justiça seja feita. Eu não posso esconder que o meu desejo seja que o Lula passe de futuro a candidato à presidência da República a presidiário. Quem concorda com esse vídeo, por favor, compartilhe. Eu sou Fabiane Vasconcelos e esse é o programa Papo Reto. Um grande beijo a todos vocês que acompanham o meu trabalho, que gostam do meu trabalho, que me mandam e-mails, que me mandam inbox. Eu respondo tudo na medida do possível, respeitosamente. Muito obrigada ao respeito que vocês têm por mim, pela minha família, pelo meu marido, pelo meu lado humano também, pelo meu lado pessoal. Acho isso muito importante. Um grande beijo a vocês. Apareço nos próximos momentos aí com mais informações, falando a respeito aí da denúncia da Lava Jato, que envolveu